Bom, para pensar no chamado Império Romano, eu selecionei essa frase aqui interessante do historiador Paul Vine, que ele diz assim: sobre o Império Romano, que vai de 40 a.C. a 470 depois de Cristo, quer dizer, até o século V, a palavra república nunca cessará de ser pronunciada. Um imperador estava a serviço da república. Olha só que legal. Ele não reinava para a sua glória, à maneira de um rei, mas para a glória dos romanos. Quer dizer, no Império, a gente tem uma grande concentração de poderes nas mãos de um imperador. Mas apesar disso, o Senado continua existindo e sendo uma referência importante e continua sendo ouvido pelo imperador. Então, o Senado perde poder, mas ele não deixa de existir de ser uma referência. Bom, esse Império Romano, a gente divide ele em duas fases. A primeira fase é o Alto Império. Esse Alto Império corresponde ao apogeu. É quando o volume de conquistas atinge o seu ápice. Roma domina o Mediterrâneo, parte da Europa Ocidental. Essa escultura é a escultura do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Chama-se Augusto de Prima Porta essa escultura. Então você percebe a jovialidade que o imperador quer transmitir, a posição solene. Aqui nos trajes, vitórias militares. É muito importante ao imperador aparentar uma associação com o exército, né? Uma das marcas do poder do imperador são exatamente as suas relações com o exército. O imperador é um general que comanda as tropas e comanda a cidade romana. Mas aqui tem um dado muito interessante, que são esses pés descalços. Para nós, os pés descalços poderiam significar que ele quer transmitir humildade, simplicidade ou algo do gênero. Para um romano, não. Os pés descalços sinalizam que ele é um deus. Todos os romanos eram esculpidos com sandálias, com alpercatas. A única figura esculpida descalça é o imperador. Então, esse é um símbolo de que ele é Augusto, divino, um deus entre os homens. Então, há um processo de divinização do imperador romano. Bom, nesse apogeu, o Estado está muito rico, ele tem muito dinheiro. Parte desse dinheiro é investido em obras públicas. Vamos dar uma olhada nesse texto do historiador Lewis Mumford, que ele diz assim, ó. Vamos ler só a parte final aqui, ó. O Império Romano foi uma vasta empresa construtora de cidades. Deixou as marcas de Roma em todas as partes da Europa, da África, da Ásia, alterando o modo de vida de cidades antigas. Então, o Império ele é um grande construtor de cidades. E nessas cidades, o grande destaque são as chamadas obras públicas. Vamos dar uma olhada em algumas delas para entender um pouco o raciocínio que eu queria que vocês percebessem aqui. Aqui a gente tem duas das mais importantes obras públicas feitas pelo Estado romano: aquedutos e estradas. Esse é um trecho da Via Ápia. Tem um historiador chamado Gumbrich que já diz que isso são símbolos visíveis do poder de Roma. Roma faz uma guerra, conquista, mas na sequência seduz com essas obras. Então, essas obras são uma forma de seduzir e atrair a população. A água é um bem fundamental. Ter acesso a ela nas cidades facilita muito a vida dos indivíduos. E a questão da construção de estradas, né? Interligar o império, facilitar o deslocamento das pessoas, das tropas, da administração. Então, essas obras mostram que Roma se destacou no desenvolvimento da chamada engenharia civil durante o Império. E para pensar na questão da engenharia civil, essa é sem dúvida uma das obras mais incríveis, né? O Coliseu de Roma. Uma grande casa de espetáculos com capacidade entre 40 e 50 mil pessoas. Esse é o espaço em que se desenha um dos elementos centrais do Império, a chamada política do pão e circo. O Estado romano oferecendo mantimentos aos presentes no espetáculo e diversão. Espetáculos muitas vezes altamente violentos, envolvendo feras devorando escravos, indivíduos condenados à morte.
Agora, um raciocínio muito importante a se fazer sobre essa política é que ela tem um endereço certo. Essencialmente, a política do pão e circo visa a chamada plebe romana. Claro, ela é frequentada pelo conjunto da sociedade romana, pelas elites, pelo próprio imperador. Mas a ideia é atrair essa plebe para o Estado, deixar essa plebe satisfeita e envolvida com o Estado imperial romano. Quer dizer, retomando um pouco a nossa aula anterior, resolver o problema da plebe marginalizada, com reforma agrária, não interessa ao Estado. Mas resolver o problema da plebe com pão e circo, que você não mexe nos privilégios da elite patrícia, é bastante interessante aos imperadores romanos. Na essência, essas são as características centrais do Alto Império. Aí vem uma conversa sobre a questão do Baixo Império Romano. Esse Baixo Império Romano corresponde essencialmente à crise, à queda de Roma. E por ser a queda de Roma, é a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Desmorona Roma, enquanto vai se formando um outro modo de produção. Essa crise ela está associada a isso aqui, ó. Uma crise na mão de obra, a uma crise no escravismo. Há uma queda significativa do número de escravos em função do fim das conquistas. E todo o sistema produtivo está calcado no trabalho escravo. Claro, é um processo lento, aí, de 3 séculos, lentamente caindo o número de escravos. Mas à medida que cai o número de escravos, sobe o preço dos escravos. E como a produção está toda calcada no trabalho escravo, o preço dos produtos também sobe. E evidentemente que com menos escravos, lentamente, a produção cai. Então, a crise do escravismo traz dentro dela uma crise na produção. E evidentemente, se você produz menos, você arrecada menos impostos. A arrecadação de impostos tende a cair. O preço dos produtos tende a subir. Então, eu selecionei aqui um texto que fala um pouco da crise, do historiador Perry Anderson, que ele fala assim, ó, pelos meados do século, isso aqui é o século III, depois de Cristo, colapso total da moeda de prata. O preço do denários, que é a moeda romana, chegou a 5% do valor tradicional dela. Agora, olha os preços. No final do século III, o preço dos cereais tinha subido 200 vezes. Olha a inflação em meio a essa crise. A estabilidade política degenerou ao ritmo da estabilidade monetária. Quer dizer, evidentemente, uma crise como essa na produção traz dentro dela uma crise no Estado romano. Essa crise no Estado acaba levando a um Estado com menos recursos a ter menos recursos para manter o exército. Então provoca uma fragilização do exército romano. Esse exército romano enfraquecido, vamos apagar aqui. Esse exército romano enfraquecido favorece invasões estrangeiras. Favorece invasões que os romanos chamaram de bárbaras. Lembrando que a palavra bárbara é um juízo de valor, né? O romano toma como parâmetro de que civilizado é o romano que fala latim. E chama esses povos de bárbaros, né? Mais uma vez, uma forma de etnocentrismo. Mas essas invasões contribuem decisivamente para a deterioração do império. Então, eu selecionei aqui um mapa que traz para a gente um pouco do processo em curso. Os bárbaros invasores aqui na Europa Ocidental, num grande número, chegaram a dominar Roma em 476, que é a data oficial da queda de Roma. Mas na parte oriental do Império, as invasões não foram assim tão grandes e a crise econômica também não. Resultado, da parte oriental do Império sobreviveu a Idade Média com o nome de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Mas na parte ocidental, o Império caiu. Em meio à crise, ganhava espaço o cristianismo. Surgido no Alto Império, os cristãos inicialmente eram perseguidos pelos imperadores sob o argumento de que se recusavam a divinizar o imperador. No Baixo Império, em meio à crise, o cristianismo ganha corpo.
ganha destaque aqui a assinatura pelo imperador chamado Constantino, do chamado Édito de Milão, que estabeleceu a liberdade de culto e favoreceu a propagação da religião cristã. Isso aqui é início do século IV. No final do século IV, com o imperador Teodósio, ocorre a oficialização do cristianismo. A partir de agora, os perseguidos são aqueles que não são cristãos. Então a gente pode dizer que o cristianismo vai de religião perseguida à religião oficial do Império Romano. O Império vai desmoronando, o cristianismo sobrevive e se consolida como um elemento vital da sociedade, enquanto a Igreja está nascendo nesse processo. A Idade Média terá início a partir daqui.